Na carta 2 já tem uma conotação de 2. Se nós olharmos os números, o conceito dos números, o 1 ele representa um eu, mas é um eu, aquela essência, aquele núcleo. Pessoas do dia 1, como a numerologia costuma estudar, tendem a ser mais o que? Egocêntricas, pela própria vibração desse número. O número e a pessoa criaram uma sintonia para que ela tenha nascido naquele dia. No número 2, nós temos algo muito interessante. A sacerdotisa é uma figura feminina diante de duas colunas, o número 2, e a sacerdotisa mostra algo muito interessante. Nós vamos pensar até da manifestação desta gestação. Algo que foi colocado no mundo concreto. Saiu daquela condição de ideia, saiu daquela condição de não manifesto, de mago, de carta 1, e passou a se manifestar, passou a escoar. Movimento natural. Se nós pegarmos as crianças, principalmente nos primeiros anos de vida, eles entendem muito mais a emoção e a intuição dos pais do que a linguagem. Os animais também. Eu falo assim, vai tomar sol, sai daí da caminha, vai até a varanda ou até o gramado tomar sol, eu falo para a cachorra. Ela não está entendendo as minhas palavras, mas ela percebe e capta o sentido do que eu estou dizendo. Isso é muito carta 2. Envolve percepção, envolve intuição, mas também envolve o quê? Fragilidade, ambivalência, divisão. Depende muito, como eu falei a vocês, do quanto vocês vão captar naquela leitura o que aquela carta quer dizer daquela pessoa. Mas não foge de um leque. Um leque aonde a criança se manifestou. Ela veio na condição de ser, ela foi gerada e de repente ela foi parida. Carta 2, mais ou menos isso. E ali ela começa a ter uma percepção das coisas fora dela. E ela começa a ter uma troca. E isso envolve muito a percepção dela, a intuição dela. Ela ainda não tem toda essa formalidade do mundo tridimensional, do mundo físico, aonde ela entende a palavra, aonde ela tem uma percepção tão grande assim do outro. Né? Então, na carta 2, algumas coisas estão se manifestando, mas há algo muito delicado ali, o que não é negativo. Muitas vezes essa delicadeza é interessante porque ela nos acompanha. De repente, eu abro as cartas para saber um pouco da minha relação com os meus cachorros, por exemplo. E sai a carta 2. É algo muito difícil de você explicar. É algo muito sensível, é algo muito intuitivo, é algo muito telepático. Né? Então, este é um lado muito favorável da carta 2. Eu posso ter uma relação de 20 anos com o animal, mas esta carta pode representar estes 20 anos juntos. Então não é que ela precisa evoluir nesse sentido racional, como eu disse a vocês. Então agora essa relação tem que ir para uma outra etapa. Muitas vezes você mantém aquele ideal da sacerdotisa, aquela característica da sacerdotisa. Em alguns estudiosos, esta carta se refere a uma deusa mitológica, vamos falar assim, que vivia em 2 mundos, que era a Perséfone, Proserpina. Proserpina vivia na Terra com a sua mãe e vivia no Hades com Plutão. É como se ela tivesse um movimento que fizesse ela vivenciar, por isso, as estações do ano. Né? A mãe de Proserpina, que era Ceres, ela ficava triste e vivia o inverno e o outono. E quando Proserpina vinha lá debaixo da terra viver com ela durante um período do ano, ela vivia a primavera e o verão. Né? Então Proserpina representa um pouco isso, se vocês depois quiserem estudar a respeito de Proserpina. Conta-se que era uma deusa infantil, tola, e com a
Com a vinda de Plutão para a vida dela, que Plutão nós vamos ver lá na frente, numa outra carta, houve toda uma transformação. Agora, essa transformação não foi imposta por Plutão. Plutão mostra que há algo em potencial e que ao uma influência plutoniana passar por ali, esse potencial parece que vem à tona. A Lua faz isso, né? A Lua manifesta um poder magnético muito forte sobre colheitas, sobre gestação. A carta 2 fala de tudo isso.